Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor Jesus para você, sua casa, sua família, amém? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre esses 21 dias de propósito com Deus, que na verdade é um convite para você entrar nessa jornada junto comigo, junto com o Espírito Santo, para a gente viver aí esses 21 dias de forma intencional, vivendo de propósito com Deus. E como que vai funcionar? Vou te explicar. Esse convite, ele é algo da parte do Senhor para trazer a gente para mais perto dele, para ter mais intimidade com Deus, para buscar mais do Senhor, porque às vezes a gente fica passando o nosso tempo, a nossa vida de forma tão automática, vivendo nos mesmos problemas, vivendo coisas assim que o Senhor está assim querendo nos abençoar, querendo que a gente chegue mais perto dele, e pela correria do dia a dia, pelos desafios, pelas dificuldades que muitas vezes chegam na nossa vida, a gente vai deixando a nossa vida espiritual para depois. Mas esse vídeo, essa campanha, esse propósito é justamente para te convidar a viver esse novo tempo com o Senhor. Eu sei que o Senhor não faz nada por acaso, né? E quando o Senhor me convidou para eu viver esse propósito com Ele, Deus me convidou para fazer algumas renúncias, porque a renúncia faz parte do processo da vida cristã. Então, há 2 anos atrás, o Senhor me chamou de volta, me sinalizou algumas coisas que eu deveria renunciar, que eu deveria deixar, para eu me voltar para o secreto com o Senhor. Mas muitas vezes eu tentava fazer isso e não conseguia fazer assim de forma mais intencional. Mas aí o Espírito Santo foi me orientando, foi me ajudando ali, e eu fui conseguindo persistir. E esse vídeo é um convite para você que tem essa dificuldade também em perseverar, ou que precisa e não está conseguindo voltar ao Senhor, ou até mesmo você que ainda não conhece Jesus e quer participar, quer buscar mais, saber quem é Deus, saber quem é Jesus na sua vida, saber o que Ele fez por você, o que Ele pode ainda fazer por você, o que Ele vai fazer. Amém? Então, através dessa campanha, desse propósito, a gente vai fazer de forma intencional. Ou seja, durante esses 21 dias, eu vou estar aqui gravando os vídeos, trazendo a palavra para vocês, a palavra que o Senhor me direcionar para aquele dia, e nós vamos meditar nessa palavra que o Senhor nos deu. Amém? Meditar nessa palavra, mas também a gente vai fazer jejum, oração e nos colocar no secreto com Deus de forma intencional. Ou seja, a gente vai se abster de algum alimento. Então, o jejum é de alimento, é de não comer alguma coisa. Você vai escolher na sua alimentação o que você vai tirar, o que você vai renunciar. Gente, não precisa ser um jejum assim extraordinário, ficar 21 dias sem comer, não. A gente pode começar pequeno, ainda mais quem não tem costume de jejuar. Por exemplo, você vai tirar, gosto muito de comer pão, então eu vou ficar sem comer pão durante 21 dias, porque vou estar de propósito com Deus, vou estar nesse propósito com o Senhor. Então eu vou apresentar esse jejum ao Senhor. Deus, não vou comer pão durante esses 21 dias. Ou Deus, não vou comer chocolate durante esses 21 dias, não vou comer açúcar durante esses 21 dias. E a gente precisa fazer isso com sabedoria. Por quê? Estamos no mês de dezembro, mês de festa, mês de comilança, mês de confraternizações, então a gente precisa fazer com sabedoria. Então, por exemplo, em dezembro do ano passado, eu fiz um jejum de chocolate. E aí eu fiquei o mês de dezembro inteiro, 30 dias, sem chocolate. Com o propósito que eu estava fazendo com Deus. Porque eu sabia, eu falei assim, Deus, eu não vou tirar o açúcar, porque eu sei que esse mês a tentação vai ser muito maior e eu posso acabar não cumprindo o jejum que eu estou me propondo a fazer. Então eu vou fazer com algo que eu sei que eu gosto muito e eu sei que vai me doer, vai assim, doer na minha carne, mas vai ser algo que eu vou conseguir fazer, que eu vou conseguir entregar. E aí eu fiz esse jejum de chocolate em dezembro do ano passado. É só um exemplo para exemplificar para vocês. Aí alguém vai dizer assim, não, mas isso aí não é jejum, mas isso aí não adianta nada. Adianta, porque o seu jejum é você e Deus. O seu jejum é o que você vai apresentar para Deus, é a sua renúncia particular
com Deus. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa até o que você mesmo vai pensar, não sei. Mas o que importa é a sua renúncia com Deus, é você e Deus. Então você vai apresentar, ó, Senhor, vou ficar sem essa tal coisa durante esses 21 dias. Tem gente que tira carne porque gosta muito de carne, tem gente que tira, não sei, vocês vão ver o que é na vida de vocês. O que eu costumo tirar muito assim é açúcar, bolacha recheada, porque são coisas que eu gosto, são coisas assim que eu sinto falta, saudade. Eu passo o dia sem comer, eu fico assim, meu Deus, que vontade, que... mas eu vou até o final. Amém? E aí o Senhor vai nos fazendo crescer em jejum. A gente começa pequeno para depois ir fazendo os jejuns maiores, de 12 horas, 18 horas, 24 horas. Mas nesse propósito eu te convido a você renunciar, jejuar algum alimento. Tira um alimento da sua alimentação e apresenta a Deus. Senhor, esse vai ser o meu jejum durante esses 21 dias. Amém? Qualquer dúvida a gente pode deixar aqui nos comentários. E aí, sobre a oração, sobre você ter o seu momento de secreto com Deus. É você estabelecer ali um horário e você ter esse compromisso de orar a Deus. Mesmo que for 5 minutos. Você fala, ó Senhor, vim aqui orar ao Senhor, vim aqui buscar o Senhor. E mesmo que for 5 minutos, 3 minutos, não precisa ser uma oração longa assim, sabe? Mas que você tenha esse compromisso, esse horário, esses minutos, e eu vou deixar aqui na descrição mais detalhados as orientações para vocês, tá bom? Então a palavra que o Senhor me deu para começar esse primeiro dia aqui de 21 dias de propósito com Deus, está aqui em Isaías capítulo 43, versículo 18, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então Deus é Deus de novidade, é Deus que está fazendo coisa nova na minha e na sua vida, amém? E muitas vezes, para a gente viver o novo de Deus, a gente vai ter que fazer justamente o que está falando na palavra. Esquecer do que se foi, deixar o passado para trás. Deixar o passado no passado e seguir adiante. Porque Deus tem coisa nova para fazer na minha e na sua vida, amém? Aqui no livro de Oséias, capítulo 6, diz o seguinte: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então aqui é um convite do Senhor para a gente voltar para Ele, voltar para a presença de Deus, voltar para o nosso secreto com Deus, fazer o que diz a palavra lá em Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao Pai, que vê você em secreto, que o Pai que te vê em secreto, Ele vai contemplar o seu coração, Ele vai te ver e Ele vai te responder. O Deus que nos vê no secreto é o mesmo Deus que nos honra em público, mas primeiro Ele nos forja no secreto. O secreto é lugar de forja, é lugar do Senhor tirar do nosso coração tudo que não presta, é lugar de renúncia, é lugar de esforço mesmo, porque a nossa carne não vai querer fazer isso. A gente naturalmente não vai querer fazer isso, pelo menos não todos os dias, né? Então a gente tem que se esforçar para nos colocar nesse lugar de dependência de Deus, nos colocar nesse lugar de secreto de Deus e falar: Deus, eu tô aqui. Mesmo que eu não tenha nada para orar, nada para falar para o Senhor hoje, eu tô aqui. Então me ajuda, Senhor, a orar, me ajuda, Senhor, a te buscar, me ajuda a te amar, que essa seja a nossa oração, amém? Gente, outra orientação também é sobre você ter o seu caderno de oração. Tudo que o Senhor for falando com você, tudo que o Senhor for te ensinando nessa jornada de 21 dias, cada palavra, cada reflexão que o Senhor tocar no seu coração, anota o que o Senhor está falando com você, para você depois meditar, para você depois, sabe, se aprofundar mais no Senhor.
Depois que eu passei a anotar até as palavras proféticas que eu recebi, assim, e na hora a gente fica tão nervosa, né, que esquece, mas eu fui passando a anotar. Pouca coisa, muita coisa não, pouca coisa. E aí, no pouco, o Senhor foi me ensinando a fazer o muito. E hoje eu desato a escrever carta para Deus, desato a escrever as palavras que Ele me dá, e escrevo carta, escrevo as minhas orações. É uma forma de orar também. Muitas vezes a gente tem dificuldade em falar, em orar, ir para esse secreto, mas você pode anotar ali a cada dia as reflexões, anotar a palavra de Deus para você meditar, guardar, memorizar na sua mente, guardar na sua mente, no seu coração. E é o que funciona bastante aqui comigo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, um convite do Senhor para a gente viver de propósito, intencionalmente, com o Senhor, viver essa jornada com Deus aí durante esses 21 dias. E eu profetizo em nome de Jesus que não vai ficar só nesses 21 dias, que a cada dia a gente possa crescer no Senhor, crescer no conhecimento de Deus, crescer a nossa vida espiritual. O Senhor quer nos esticar, quer nos trazer para mais perto dEle. O Senhor quer nos amadurecer na presença dEle. E que o novo do Senhor prevaleça na nossa vida, que o novo do Senhor prevaleça na nossa casa. Porque como diz lá em Provérbios capítulo 16, o coração do homem faz planos, mas a palavra do Senhor é que prevalece. Amém? Então esse é o convite, para a gente deixar para trás o passado, para viver o novo do Senhor, para a gente voltar para as origens, voltar para os pés de Jesus, buscar o Senhor no nosso secreto, buscar o Senhor de forma intencional, fazer o propósito, o jejum, a oração, não para jejuar, para dizer assim, ah Deus, eu quero a minha bênção, eu quero que o Senhor mova a mão do Senhor para me abençoar. Não, porque Deus não muda, mas o jejum, ele muda a gente. Ele nos faz mais íntimas do Pai, nos deixa mais sensíveis no espírito. Então, muitas vezes o Senhor quer falar com a gente não está conseguindo ouvir e está achando que é Deus que não está querendo falar. Mas Deus está querendo falar a todo momento. A todo momento Deus quer falar com a gente. Só que a gente tem que renunciar, fazer as renúncias, ir para o nosso secreto, dobrar o nosso joelho, colocar a cara no pó e orar ao Pai. Amém? O Senhor tem grandes coisas para fazer e eu creio que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo.